primeira coisa que eu quero falar é que a gente pode chamar muitas coisas de açoitamento ideológico, mas uma coisa que a gente não pode fazer é negar os dados da composição da população da cidade em que a gente é vereador. Então, obviamente, e todos os colegas aqui já falaram, que a gente entende que esse tipo de festa sobre a qual a gente está falando acontece nas periferias da cidade, né? E quando a gente está falando das periferias da cidade e da composição das periferias da cidade, a gente está sim falando de população negra. Eu mesma moro num bairro em que tem uma das maiores populações negras da América Latina. A gente consegue avaliar muito nitidamente nos dados e que o nosso próprio executivo propõe que a composição racial da nossa cidade demonstra que a população preta vive majoritariamente nas periferias da cidade. Então, a gente pode chamar o que a gente quiser do que a gente quiser. O que a gente não pode é negar os dados objetivos, né, que a ciência propõe para a gente, que os estudos específicos propõem para a gente sobre a composição da cidade e sobre a composição, inclusive, né, das manifestações culturais da população da nossa cidade. Porque as manifestações culturais da nossa cidade, isso também é observado através da ciência, também pode ser entendida através da sua composição racial. Então, a primeira coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar é lembrar, novamente, a gente já tem uma lei, né, que fala, né, sobre a proibição de crianças em festas. E esta lei de que a gente está falando aqui, ela não fala necessariamente de como a gente gostaria de que acontecessem os bailes e festas na periferia. O vereador delegado Palumbo tem razão em dizer que a gente não pode ignorar o que a população fala sobre quais são as questões que essa população tem com a realização dos pancadões. Eu mesmo moro na periferia, eu sei exatamente, e continuo morando na periferia, eu sei exatamente quais são os transtornos na mobilidade, né? Para as pessoas que trabalham na hora de dormir, eu sei exatamente quais são os transtornos que acontecem na periferia quando a gente tem algum baile, algum tipo de festa de rua. O que eu estou dizendo aqui é que esses transtornos não acontecem única e exclusivamente na periferia. Não acontecem única e exclusivamente com pancadões, como os vereadores estão colocando aqui. E que seria, sim, se a gente delimita um problema que acontece na cidade inteira, com várias manifestações culturais diversas, a uma única manifestação cultural, a gente está sim tratando com preconceito as manifestações culturais que existem nessa cidade. E que se a gente tem disposição nessa casa de fazer uma conversa sobre as manifestações culturais, sobre as festas que acontecem na cidade, não é um PL que pune apenas famílias dos territórios periféricos, que vai resolver os problemas dos pancadões. Até porque a gente já tem legislação que atua nessa área e isso, de maneira alguma, inibe o crime. Aliás, né, a gente pensar no crime é exatamente pessoas que não respeitam a legislação. Né? A gente não pensa aqui que a gente vai fazer uma lei que fale que os ladrões não podem mais roubar e que, portanto, eles vão parar de roubar. Então, a política pública, o executivo, tem que pensar políticas efetivas para a gente conseguir lidar com o tráfico. A gente não lida com o tráfico punindo famílias trabalhadoras na periferia. Isso sim é uma aberração. Achar que a gente vai lidar com o problema do tráfico na periferia, punindo mães trabalhadoras porque seus filhos, por vezes, foram pegos num baile funk, isso sim, para mim, parece uma aberração. Então, eu acho que existe uma total disposição de todos os vereadores dessa casa, inclusive eu, de fazer uma lei, da gente pensar estratégias, né, que possam coibir a ação, né, de traficantes, a ação do crime organizado nas periferias, e esse é de interesse de todos. Agora, de maneira nenhuma, achar que punindo famílias na periferia por conta de manifestações culturais, ainda que a gente discorde delas, é uma experiência de política pública de segurança. Isso não tem o menor sentido. Então, eu acho que sim, essa conversa já foi feita com o autor dessa PL, o vereador Suplicy ligou, isso está gravado, isso está nas notas taquigráficas, não é uma invenção da cabeça dessa vereadora, e eu acho que o vereador se colocou na total disposição de conversar sobre essa PL. Então, qual seria o problema desta comissão conversar com o autor sobre essa PL? Porque mesmo esse substitutivo que foi apresentado aqui, não foi apresentado nos moldes da audiência pública que a gente conversou com o vereador Ricardo Teixeira. Então, eu vejo que não há problema nenhum em a gente continuar conversando com o vereador e, se for possível, sim, elaborar uma PL que, de fato, ataque o problema central que a gente tem nos territórios periféricos dessa cidade. Não, eu entendi que essa casa vai aprovar projetos como esses, né? Eu só vou continuar falando e vou continuar afirmando que sim, é um projeto racista,
porque ele não está tratando aqui da totalidade das festas e das manifestações culturais que a gente tem na cidade. Sim, é uma PL direcionada aos territórios periféricos, porque a gente sabe que é onde acontece esse tipo de festa. Se a gente estivesse aqui discutindo, né, sobre todos os tipos de festa da cidade, sobre todas as manifestações culturais, seria um outro debate. Quero afirmar novamente que a gente não está discutindo aqui maneiras de melhorar, né, as opções de manifestação cultural na periferia, a gente não está discutindo projetos de segurança pública aqui, a gente não está fazendo uma discussão séria sobre o tema. E eu quero, mais uma vez, dizer aqui que se a gente estivesse falando aqui de festas predominantemente marcadas como festas de outras culturas e etnias, não haveria problema nenhum em associá-las. A nossa sociedade não tem problema nenhum em associar a Nossa Senhora Querupita à população italiana. A nossa sociedade não tem dificuldade nenhuma em associar festas da comunidade japonesa que acontecem na Liberdade todo ano. O que a nossa sociedade tem é dificuldade de associar as manifestações culturais negras à população negra. Foi assim com o samba, foi assim com as manifestações populares nordestinas, como o maracatu, e está sendo assim com o funk. A gente não tem capacidade de avaliar e de associar as manifestações culturais criadas pela população negra, mas a gente tem capacidade de criar leis que punem apenas essas manifestações culturais. Era isso.